Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. É hora de abrir o baú da memória e contar uma história. Mas que história é essa? É a história de uma viagem entre a Estação da Luz, no centro de São Paulo, e a Estação de Paranapiacaba, feita de trem metropolitano 30 anos atrás, em 1994. Ficou curioso? Então já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e embarque comigo. Eu sou Atila Almada e esta é a playlist Memória Ferroviária da Almada Consultoria. Para a gente entender o que era viajar em um trem da CPTM 30 anos atrás, é preciso entender a origem da CPTM. Porque a gente está falando de 94 e a CPTM ela surge, né, ela começa a existir em 92, numa tentativa do governo paulista de trazer para si todas as linhas de trens metropolitanos que partiam ou passavam em São Paulo, né? Então partiam de São Paulo ou passavam pelo centro de São Paulo e se direcionavam para os subúrbios, mas essas linhas têm origens e equipamentos muito diferentes. Então eu vou resumir bem isso, quem sabe num outro vídeo a gente fale só sobre esse assunto, para você entender onde entra Paranapiacaba nessa história. A linha leste, chamada linha leste da Rede Ferroviária Federal, ela era originalmente da Estrada de Ferro Central do Brasil, eram os trens que vinham desde o Rio, e aqui em São Paulo assumiam as linhas suburbanas entre Mogi das Cruzes e a Estação Roosevelt, que hoje é a Estação Brás. Central do Brasil foi incorporada em 1957 à Rede Ferroviária Federal, e os trens de subúrbio passam ao domínio da CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, entre os anos 70 e 80. Linhas hoje, linhas 7 e 10 da CPTM, ou seja, a linha que vai de Jundiaí até Rio Grande da Serra, mas já chegou a Paranapiacaba, era a linha originalmente da Inglesa, da São Paulo Railway, depois Estrada de Ferro Santos Jundiaí, também nos anos 50, Rede Ferroviária Federal, e a partir de 92, CPTM. Operação entre os anos 70 e 80 dos subúrbios pela CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Linhas 8 e 9, né, linhas que eram da FEPASA, mas que se originaram na Sorocabana. Então, a linha entre Júlio Prestes e Mairinque, que hoje vai soar até Amador Bueno, mas chegava com trens metropolitanos a Mairinque, foi implantada pela Estrada de Ferro Sorocabana, teve seu salto tecnológico ali nos anos 50, com a chegada dos trens Toshiba Kawasaki. Depois, em 1971, com a encampação das ferrovias paulistas. Se você não sabe o que é encampação, dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui sobre a história da FEPASA. Com a encampação das ferrovias paulistas, essa linha passa a FEPASA, que faz modificações, adquire trens e opera a linha até essa linha ser passada a CPTM. Junto à linha, hoje linha 8, também existia o que hoje é a linha 9, ou a chamada linha sul da Sorocabana, que era a linha que passava ali pela Marginal Pinheiros, que nem era marginal na época, né? A marginal vem nos anos 70, mas era a linha que margeava o Rio Pinheiros e que encontrava ali ao extremo sul a descida da Serra da Sorocabana, interligando seu corredor Mairinque-Santos. Então, nós tínhamos três grandes origens, né? Central do Brasil, Santos Jundiaí e FEPASA. Linhas da Central e da Santos Jundiaí já estavam sob operação da CBTU, o que não significa necessariamente que tenham sido adquiridos novos equipamentos, exceção feita aos trens da série 1700, os trens Maferza, adquiridos em 1987. A linha da FEPASA ela mantinha os equipamentos de 1950, os Toshiba Kawasaki, que eram da bitola métrica, únicas linhas de métrica da CPTM, que a CPTM herdou, as outras de bitola larga, e mantinham os trens franceses, os Franco Rail ou o FEPASão, né, o trem de 12 carros. Então, quando isso tudo veio para a mão da CPTM, a CPTM era um grande abacaxi na mão, porque ela tinha linhas com perfis diversos, que tinham como ente comum atender o subúrbio, mas muitos equipamentos e equipamentos que já estavam ficando obsoletos. Veja, eu fui falando ali a idade dos trens, falando de 1992, você tinha uma frota, exceção feita aos trens Franco Rail, que tinham 15 anos de operação, mais ou menos, e aos trens Maferza 1700,
Os outros trens estavam chegando na casa dos 30, 35 anos. Por quê? Porque a linha leste, a linha da Central do Brasil, operava, por exemplo, com os trens do modelo que eles chamavam de chanceler, que eram os FNV Cobrasma, que depois a CPTM reforma e coloca como série 4.400. Só que a CPTM não tinha dinheiro inicialmente para reformar tudo isso. Ela precisava primeiro gerenciar a crise de falta de equipamentos, equipamentos obsoletos, trens com atraso, superlotação, enfim, a CPTM tinha, como eu disse, uma bomba na mão e precisava cuidar para que essa bomba não explodisse ou, se explodisse, machucasse pouca gente, porque a situação era bem periclitante, inclusive na década de 80, com um acidente rodoviário gravíssimo ali no setor leste, perto da antiga estação Itaquera da CPTM, que matou dezenas de pessoas quando dois trens se chocaram. Além disso, a CPTM precisava, ou tinha como projeto, claro, expandir o serviço, colocar novas estações, modernizá-las, mas ela tinha que lidar com uma imagem muito ruim. A imagem do transporte suburbano em São Paulo era péssima. Andar de trem era uma coisa que as pessoas não queriam. As pessoas preferiam pegar o ônibus ou então andar de metrô, que era uma vitrine, enquanto o trem era o patinho feio da história. E integrar o sistema passava por tirar do trem a ideia de patinho feio da história. Eu trouxe algumas fotos para que vocês possam ver como era esse equipamento aí que a CPTM herdou, e depois eu falo da viagem em si, como funcionava a linha 7, como funcionavam as linhas 7 e 10 naquela época, né, nos anos 90. Essa foto, que é uma foto do Arquivo Público do Estado de São Paulo, mostra bem a situação desesperadora das viagens de trem, e não é das piores. Você tem aí um trem FNV Cobrasma, trens fabricados nos anos 60, mais ou menos 1965, que depois veio a ser o Chanceler, ou série 4.400 da CPTM. Esse trem está com uma máscara da CBTU, mas originalmente ele foi operado pela Estrada de Ferro Central do Brasil, ou nas linhas que eram da Central do Brasil, e ficou por praticamente 30 anos, ou mais de 30 anos, quase 40, sem grandes reformas, né? A CPTM fez uma alteração estética na máscara frontal desse trem nos anos 90, mas a reforma interna, uma revisão mais ampla desse trem foi ali em 2007 e 2008, quando os trens já contabilizavam mais de 40 anos de serviço. Portanto, havia muitas composições encostadas e a superlotação era comum, não existia essa de o trem só viaja com as portas fechadas, porque senão o trem não viajava. Você tinha a figura do pingente. O que era o pingente? Era esse cara que viajava em porta ou janela com o corpo para fora do trem, se arriscando, nem preciso dizer, né, do risco que corria, mas era isso, ou ele não viajava nesses trens superlotados, atrasados e caindo aos pedaços. Não era raro janelas quebradas, portas emperradas, vários pontos de corrosão pela caixa do trem, esse de aço carbono, como vocês podem ver, e outros problemas que se acumulavam. Então, essa foto, final dos anos 80, início dos anos 90. Estas duas fotos são das séries que foram designadas para a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. À esquerda está o trem série 1100, à direita o trem série 1400, ou série 100 e série 101, na verdade, série 401. 1100 e 1400 já são as denominações que a CPTM deu aos trens. Se você olhar muito desavisadamente, você vai dizer que é o mesmo trem. Na verdade, o série 401 é uma derivação da série 101, mas eu quero chamar a atenção para duas diferenças, porque foi num destes que eu viajei para Paranapiacaba. O série 101 que está à esquerda, aliás, ambos com máscara CBTU e não Estrada de Ferro Santos Jundiaí, o série 101, primeira coisa, ele tem na porta frontal duas janelinhas redondas. Se você olhar o série 401 que está à direita, tem uma janelinha redonda só na porta frontal. Outra coisa importante de se perceber é que a junção entre a máscara, que é a parte exatamente da frente, e o teto do trem, no série 101, ela é curva, né? Ela não é uma junção reta, é uma junção curva, tanto que o farol que iluminava a linha, o farol do série 101, ele fica um pouquinho para fora, ele é protuberante. Se você olhar no série 401, a junção da máscara com o teto é reta, não tem mais aquela curva da série 101, portanto, o farol está inserido dentro da máscara, ele não é mais protuberante. Outro detalhe interessante são os pantógrafos. O série 101 originalmente
veio equipado com o pantógrafo balão, né, que é esse pantógrafo de duas partes que se conectam, que forma o desenho de um balão. O Série 401 não, ele já veio com o tipo de pantógrafo mais moderno, o pantógrafo Faveley, que é um pantógrafo de apenas uma haste, não um pantógrafo de duas hastes. A utilidade dos pantógrafos, obviamente, é a mesma. Estes trens começaram na Estrada de Ferro Santos Jundiaí, passaram a CBTU, foram herdados pela CPTM e operaram bastante. O 1100, já no nome da CPTM, foi reformado em 1997, a série 1100, e operou até 2018, então foi uma série que operou por mais de 60 anos. E a série 1400, com algumas alterações, mas não tão profundas quanto as da série 1100. A série 1100 eles mudaram máscara, interior, sistemas de tração, controle do trem, enfim, basicamente o trem foi bem modernizado, enquanto no 1400 as mudanças foram mais estéticas. No 1400 começa a rodar nos anos 70, 1976, e ele para de rodar, ele se aposenta ali em 2016, 17. Então foi um trem que rodou praticamente 20 anos a menos. Estes trens eram a base, tanto 1100 quanto 1400, que operava nas linhas 7 e 10, que nem tinham números na época, né? Quando a CPTM assumiu, as linhas da CPTM eram designadas com letras, números eram para as linhas do metrô. Então, o que hoje é a linha 7 era a antiga linha A, linha Luz Jundiaí, comparado em Francisco Morato. O que hoje é a linha 10 era a antiga linha D, linha Luz, Paranapiacaba, com troca de trem em Rio Grande da Serra, quando operava na sua totalidade. A CPTM implantou, inclusive, a operação de linhas fixas, né? Então a linha A, que depois veio a ser a linha 7, partia da Estação da Luz, os trens partiam da Luz até Francisco Morato. Em Francisco Morato se fazia uma baldeação para o que eles chamavam de extensão operacional e se chegava a Jundiaí. Na linha D, que se tornou linha 10, partia-se da Luz para Rio Grande da Serra. Em Rio Grande da Serra fazia-se uma baldeação para a extensão operacional Paranapiacaba. Essa extensão operacional Paranapiacaba, por conta, segundo a CPTM, de uma demanda menor e também por conta do tráfego intenso de trens da MRS Logística, os cargueiros, a extensão Paranapiacaba ela foi suprimida na primeira década dos anos 2000 e os trens metropolitanos passaram a chegar, como chegam até hoje, apenas até Rio Grande da Serra. Para ir para Paranapiacaba de trem metropolitano, você tem que ir até Rio Grande da Serra e tomar um ônibus, não existe mais trem direto. O único trem que hoje, 2024, chega diretamente a Paranapiacaba é o Expresso Turístico, que parte aos finais de semana da Estação da Luz. Um outro detalhe importante é que não existiam essas ligações ponto a ponto, linhas completas nos anos 90. Quando a CPTM assumiu, e durante alguns anos, até metade ou metade para o final dos anos 90, os trens faziam ligações dentro da extensão inteira. Então, entre Paranapiacaba e Jundiaí, você tinha alguns horários que cumpriam a linha ponta a ponta e outros horários que cumpriam partes da linha. Ou seja, era meio que uma caixinha de surpresas. Imagine que o usuário chegava ali na estação da Luz ou na estação Barra Funda para embarcar e ele queria ir para Jundiaí. E ele ficava esperando, porque os trens chegavam e nem sempre o trem que encostava sentido Jundiaí destinava-se a Jundiaí. Eu fiz aí um pequeno esquema. Claro que existiam outras combinações, essas são algumas delas, algumas das quais eu me lembro de cabeça, mas você tinha, por exemplo, trens que partiam de Pirituba e chegavam até Santo André. Então imagine que o usuário encostou na plataforma, ele quer ir para Franco da Rocha, ele não consegue ir no trem que chega a Pirituba. Ou ele pega o trem para Pirituba e espera em Pirituba um próximo que continue a viagem, ou ele fica na estação central esperando um que se destine pelo menos até Franco da Rocha. Então você tinha ali Pirituba, Santo André, Lapa, Mauá, Franco da Rocha, Ribeirão Pires, Francisco Morato, Rio Grande da Serra, e você tinha este sim, eu tenho certeza absoluta, um serviço que era o ponta a ponta, que era o trem que ligava Paranapiacaba a Jundiaí. Só que esse serviço era um serviço que demorava, né? Era um trem que passava aí a cada hora e meia. Você não tinha um trem para Jundiaí como você tem hoje, cumprindo a linha toda a cada 8 minutos, por exemplo. Então, os trens que seguiam para Jundiaí eram os trens que lotavam, porque todo mundo que precisava ir, por exemplo,
para Francisco Morato, poderia pegar esse trem, ou para as estações pós-Francisco, Botujuru, Campo Limpo, Paulista e Várzea Paulista. Claro, quanto maior fosse o trajeto, mais passageiros o trem atendia. E como você saber para onde ia aquele trem? A estação tinha avisos sonoros. Então as estações tinham sistemas de aviso que indicavam o trem que estava encostando, o número da plataforma e para onde ele se dirigia. Vou dar um exemplo bem simples. Na Barra Funda, os trens paravam na plataforma 2, sentido linha D, e na plataforma antiga plataforma 5, sentido linha A. Então os avisos eram, por exemplo, composição estacionada na plataforma número 5 conduzirá passageiros até Francisco Morato. O cara que estava esperando o Jundiaí tinha que ficar lá paradinho. Ou, composição estacionada na plataforma número 2 conduzirá passageiros até Ribeirão Pires. E aí os trens faziam essas combinações entre as estações, não existia um padrão de origem e um padrão de terminal. Quando eu fiz essa viagem para Paranapiacaba, eu parti da Estação da Luz. Então, em 94, eu era uma criança de 7 anos de idade, eu fui com a minha mãe, era um domingo, e nós fomos mais ou menos na hora do almoço. Né? Queríamos passar a tarde em Paranapiacaba, um pouco antes do almoço, talvez. A Estação da Luz era uma estação com uma configuração de linhas diferente da de hoje. Hoje você tem as 4 linhas da Estação da Luz operacionais para trens metropolitanos. Nos anos 90 isso não acontecia. As linhas das pontas, que hoje são as plataformas 1 e 4, serviam para os trens de viagem, para os trens de longo percurso operados pela FEPASA. Então, os trens metropolitanos eles passavam nas plataformas 2 e 3, que são as plataformas do meio. O outro detalhe é que também não existia integração com o metrô. Você tinha que descer no metrô Luz, caminhar pela rua, entrar na Estação da Luz pela parte de cima e descer as escadas até a plataforma. Então, o que hoje é uma espécie de ponte metálica, na qual você passa por cima das linhas na Estação da Luz e é fechada, essa ponte metálica tinha escadas para você chegar, seja nas plataformas das pontas e embarcar nos trens de viagem, seja na plataforma medial e embarcar nos trens suburbanos. Outro detalhe é que a Estação da Luz não era necessariamente ponto final, não era uma estação terminal, a menos que fosse um trem que dali recolhesse, por exemplo, as oficinas. Então, o trem que nos levou a Paranapiacaba, ele já vinha de Jundiaí. Era o trem que fazia ponta a ponta da linha. E nós esperando, quando ele encostou na Estação da Luz, veio aquele aviso, composição estacionada na plataforma, se eu não me engano, era a plataforma número 3, conduzirá passageiros até Paranapiacaba. E não lembro o número antigo da plataforma da Luz, mas você que gosta de trem, é a plataforma de onde se desembarca do Expresso Leste, onde o Expresso Leste da desembarque hoje era a plataforma de embarque, ou pelo menos a plataforma na qual eu embarquei, uma Paranapiacaba. Embarque feito, aliás, num trem da série 1100 ou série 101 ainda, porque no ano de 1994 os trens da série 101 não tinham sido reformados. Eram os trens com aquela máscara original, a porta central com os 2 vidros redondos e a testa ou a ligação da máscara com o teto também arredondada. Muito bem, o trem partiu bastante cheio da Estação da Luz e nós fomos no primeiro carro, os trens da série 101, que chegaram a rodar com 9 carros, à época, já sob a mão da CPTM, rodavam com 6. E o trem partiu com destino a Paranapiacaba, uma viagem que, se não me falha a memória, levou pelo menos 1h30. Chegando a Paranapiacaba, o trem não voltava imediatamente para São Paulo. Ele ficava parado um tempo na vila e depois regressava. Vou mostrar para vocês a foto da estação de Paranapiacaba. Essa foto foi feita em janeiro do ano passado por mim, uma foto feita com drone, mas dá para se ter uma ideia. Essa estação não é mais ativa, porque não chegam mais trens da CPTM, mas, para que você tenha uma referência, se você pegar o relógio que está no canto inferior direito da foto, você vê que tem ali uma plataforma. Era por essa plataforma que os trens de passageiros chegavam. Então o trem parava, você saía, subia uma primeira escada, que está mais ou menos no meio da foto. Dessa escada você subia uma rampa que dava no viaduto de madeira, e aí você podia acessar ou a parte alta ou a parte baixa da vila. O trem ficava bastante tempo parado e aí ele regressava para Jundiaí. Então era a linha ponta a ponta.
e eu me lembro de a minha mãe conversar com o maquinista. O próximo, aquele trem ficaria parado cerca de 40 ou 45 minutos, e o próximo trem só daria 2 horas para mais, e aí já seria muito fim da tarde, poderíamos chegar na Estação da Luz à noite e tal. Então nós fizemos um passeio rápido nas cercanias da estação e voltamos com o mesmo trem e o mesmo maquinista, já que o meu barato era andar com o trem, né? Eu não era tão ligado ainda na história da vila, mas eu tive essa primeira impressão de Paranapiacaba. Uma coisa muito interessante, ou algumas coisas muito interessantes. A primeira, que eu vim a saber depois, é que Paranapiacaba é uma palavra de origem tupi-guarani que significa lugar de onde se vê o mar. E, de fato, da parte alta da vila, por exemplo, a casa do engenheiro-chefe, você consegue, num dia muito claro, enxergar o litoral de São Paulo. Se você coloca, por exemplo, um drone, como é o caso dessa foto, a uma certa altura, ele também captura o mar lá embaixo. Um outro detalhe da viagem de trem é que hoje a CPTM opera com um sistema todo informatizado de controle, você tem um CCO, enfim, muito atuante, que direciona as partidas dos trens das estações, que orienta os maquinistas, enfim. Nos anos 90, ou pelo menos naquela metade dos anos 90, não era assim que funcionava, ou pelo menos não em todas as estações. Nas estações menores havia uma campainha que soava, e quando soava essa campainha, o maquinista do trem que estava parado sabia que era hora de partir. Era uma campainha como se fosse uma campainha de telefone, você ouvia muito bem de dentro do trem, então o trem chegava, abria as portas e ficava parado. Soava com 2 toques, tipo trem, trem, soava esse barulho, e aí o maquinista acionava a campainha e o trem fechava as portas e partia. Esse aviso sonoro da estação era o controle que se fazia de partida dos trens à época. Claro que existia uma comunicação via rádio, né, entre trens e controle, mas não era tão efetiva ou tão moderna, pelo menos como é hoje. Viajar de trem nos anos 90, então, ainda mais nos trens urbanos, era ainda uma aventura, mas era uma aventura histórica, porque se conseguia viajar nos, digamos, trens raiz, como o pessoal fala, os trens ainda originais, sem grandes mudanças, e ver como era uma ferrovia nostálgica, uma ferrovia antiga, a ferrovia principalmente ali nas antigas linhas A e D, ou hoje linhas 7 e 10, uma ferrovia aos moldes da metade do século XX, dos anos 50, 60. Essa foi a minha viagem para Paranapiacaba. Se você quiser saber mais detalhes, por favor, deixe aqui sua pergunta e eu vou ter o maior prazer em contar isso, ou quem sabe fazer mais vídeos sobre antigas viagens nos trens de São Paulo. E aí, curtiu esse passeio, essa viagem? Tem muitos outros aqui no canal, além de vídeos sobre língua portuguesa. Quem sabe a sua dúvida não esteja aqui. Visite também o nosso Instagram, @memoriaferroviaria.sp, e veja muitas e muitas fotos sobre os trilhos de São Paulo. Domingo tem outro vídeo. Um abraço e até lá!